Olá! Essa é a nossa terceira simuaula Unifei, onde falaremos a respeito de 3 assuntos muito importantes: associação de circuitos em série, segunda lei de Kirchhoff ou lei de Kirchhoff das tensões e a regra do divisor de tensão. Para isso, vamos utilizar um circuito bem simples, onde temos uma fonte de tensão de 12 volts em série com 3 resistores, sendo R1 de 2 ohms, R2 de 4 ohms e R3 de 6 ohms. Então vamos começar. Na associação de circuitos em série, o resistor equivalente é calculado como a soma de todos os resistores do circuito. Lembre-se que a resistência equivalente sempre terá maior valor do que o maior valor de resistência do circuito. Ou seja, no nosso caso aqui, a resistência equivalente será de 12 ohms, porque 2 mais 4 mais 6 é 12 ohms, que é a nossa resistência equivalente. Então, podemos observar que a maior resistência do circuito é de 6 ohms, e a resistência equivalente é bem maior do que a maior resistência do nosso circuito de 6 ohms, que comprova o que eu disse anteriormente. E sabemos também que um circuito em série é percorrido pela mesma corrente, ou seja, todos os resistores recebem o mesmo valor de corrente do nosso circuito. Para provar isso, vamos colocar 3 amperímetros em série com o nosso circuito. Não podemos esquecer que o amperímetro é sempre em série para medir corrente. Selecionamos o nosso multímetro, a opção amperímetro, e colocamos play na nossa simulação. Podemos ver que o nosso circuito é percorrido pela mesma corrente, que é de 1 ampere, como sinaliza aqui nos 3 amperímetros, o que comprova o que eu disse anteriormente a respeito de circuitos em série. Agora vamos para a segunda parte da nossa simuaula, que é sobre a lei de Kirchhoff das tensões. O que nos diz a lei de Kirchhoff das tensões? Nos diz que a soma das tensões do circuito fechado é zero, ou seja, que a soma das elevações subtraída das quedas de tensão de um circuito é zero. No nosso caso, as elevações de tensão será a fonte de 12 volts e as quedas serão as tensões dos resistores. Podemos ver isso melhor colocando play na nossa simulação, pois temos 3 voltímetros em paralelo com os resistores. Aí selecionamos a opção voltímetro e colocamos play, para podermos visualizarmos o valor das tensões em cada resistor. Aí podemos ver que no resistor 1 de 2 ohms temos 2 volts, no resistor 2 de 4 ohms temos 4 volts e no resistor 3 de 6 ohms temos 6 volts. O que podemos visualizar? Que o valor da tensão do nosso resistor é proporcional ao valor da resistência. Ou seja, quanto maior for a resistência, maior será a queda de tensão no resistor. Agora, vamos para a terceira parte da nossa aula, que é a regra do divisor de tensão. Qual é a vantagem de utilizar a regra do divisor de tensão? A vantagem é que poupamos cálculo e tempo, porque na regra do divisor de tensão a gente não precisa calcular a corrente que percorre o circuito. A gente só precisa saber da tensão que é estabelecida no nosso circuito, que é a nossa elevação de tensão, a resistência de interesse, que a gente quer saber qual é a tensão na resistência de interesse, e a resistência equivalente, que a gente já falou inicialmente como é que calcula. Então, no nosso caso aqui, vamos, por exemplo, começar no R1. A gente quer saber a tensão no resistor 1. Então, a tensão no resistor 1 vai ser igual à tensão total, que no nosso caso é 12 volts, que é a tensão que entra no nosso circuito. 12 volts vezes o R1, que tem o valor de 2 ohms, então 12 vezes 2, 24, dividido por a resistência equivalente que a gente calculou anteriormente foi de 12 ohms. Então, vai ficar 12 vezes 2 dividido por 12, que vai dar 2 volts, como está escrito aqui no nosso canto direito, que a tensão no nosso resistor 1 será de 2 volts. Procedendo da mesma forma nos demais resistores, a gente encontra que o V2 é 4 volts e que o V3 é 6 volts, utilizando essa fórmula. Colocando novamente 3 voltímetros em paralelo com o nosso circuito e sinalizando a opção de voltímetro no nosso multímetro, a gente pode visualizar o valor das tensões novamente em cada resistor.
Colocando play, podemos ver que realmente a tensão no resistor 1 é de 2 volts, a tensão no resistor 2 é de 4 volts e a tensão no resistor 3 é de 6 volts, comprovando a nossa regra do divisor de tensão. E nessa fórmula, lembrando que a gente não utilizou o valor da corrente, que não é necessário calcular a corrente que percorre o nosso circuito. Então, ficamos por aqui. Chegamos ao fim da nossa terceira simuaula. Qualquer dúvida, mande um e-mail para o que está escrito aqui embaixo. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.